Forte, 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 forte comigo. Amigo, pré-vestibular exatas, conhecimento é tudo. Amigo, ó, vamos na segunda parte de indústria. Tá faltando a segunda parte agora, ó, Brasil, depois da ditadura. Vem comigo. Olha só, vamos ver então a parte 2 da indústria no Brasil. Vamos começar então falando do governo Sarney. Se Sarney aparecer na prova, essa é a pergunta. O que eu não posso vacilar, deixar passar em branco? Ora, os planos econômicos, chamados planos esses, que não deram certo. Por exemplo, plano cruzado, né? Plano Bresser, plano verão, todos fracassos, né? Todos foram fracassados, não deram certo. Ainda para piorar, nós fizemos uma moratória, deixamos de pagar a nossa dívida externa. Para não dizer que foi tudo tão ruim, nós tivemos a Constituição de 1988, tá? Ela sendo promulgada. Então, assim, no geral, isso daqui foi uma super crise que o Brasil teve, principalmente hiperinflação. Então, se Sarney aparecer na prova, é isso aí. Depois do Sarney, o presidente que veio logo depois foi o presidente Collor. Collor, nós vamos lembrar dele do plano Collor, que na verdade foi o quê? Foi um baita confisco. Ele pegou, mexeu na poupança, então confisco da poupança, né? Ele acabou com a confiança que as pessoas tinham em guardar dinheiro em banco, caderneta de poupança, etc e tal. Mas ele também fez uma abertura das reservas de mercado. Então aqui começa um pouco do processo de abertura. Por exemplo, um setor que ele abriu, telefonia, né? Os telefones, por exemplo, celulares passaram a vir a partir daí. Então telefonia, a indústria, quer ver? A indústria automobilística, são alguns exemplos de abertura feita pelo Collor. Mas ele foi impeachmentado. Então, impedimento, né? E no seu lugar entrou quem? Entrou Itamar Franco. E o Itamar, que era o vice do Brasil, é bom ser vice, hein? E o Itamar Franco, porque ele assume no lugar do Collor. Automaticamente, ele vai fazer uma coisa interessante, o Plano Real. Quem é que está por trás do Plano Real? O seu ministro da Fazenda, FHC. E com isso ele vai criar o real como moeda e automaticamente vai ter real. Aí sim, vamos ter o combate à inflação. Então é interessante isso daí. Bom, os governos seguintes é o governo FHC. O FHC, num primeiro momento, no primeiro mandato, a gente chama atenção para o câmbio fixo, né? Um real fixo, as privatizações e, claro, o FHC, assim como o Collor, um espírito mais neoliberal. Então, neoliberalismo, que é a ideia do Estado mínimo. Legal, isso foi o que aconteceu. Você tem aqui uma moeda equilibrada. No segundo mandato, a coisa desandou e aí nós tivemos aqui uma crise, essa crise focada na desvalorização do real, provocando o chamado efeito, alguns chamaram samba, outros chamaram cachaça. E, na verdade, é a crise brasileira atingindo o mundo. Legal. O governo Lula, você vai dar sequência ao real, não muda isso. Então, sequência ao Plano Real. Ele não era louco de fazer coisa diferente.
A grande diferença dele para o FHC é que você vai ter mais programas sociais, programa de distribuição de renda, políticas afirmativas, mas também você vai ter aqui alguns escândalos que acabariam maculando um pouco o seu governo. Por exemplo, o que envolve aqui a questão do mensalão. Legal. O governo seguinte foi o da Dilma. O da Dilma, o grande lance também é continuidade das ideias do plano do governo. Vou colocar aqui do governo Lula, né? Do governo Lula. Então ele vai manter o contexto do governo Lula. Você tem aqui como elemento principal o combate à pobreza, que é realmente o ponto alto do governo dela, mas nós também tivemos alguns problemas graves na parte política, e aí você lembra da Operação Lava Jato, que está até hoje e acabou gerando também o seu impeachment. Né? Impeachment. Por fim, o governo Temer, e aí a dúvida é o que vai vir por aí. Né? Por exemplo, reformas que estão sendo aí colocadas na pauta do seu governo. Reformas, por exemplo, na educação, né? É uma reforma que está gerando muita polêmica. Reformas políticas com relação ao futuro da política no Brasil, com relação às eleições, financiamento, enfim, essas polêmicas todas. Outra coisa, a PEC 241, que limita os gastos públicos, né, congelando durante 20 anos. Então você tem realmente aqui muita coisa para ser discutida. A questão, por exemplo, a questão da política externa brasileira, as mudanças do perfil da política externa brasileira, enfim, são coisas que ainda são incógnitas, ok? Bom, com isso a gente fecha essa parte de indústria, essa parte de Brasil aí, e até a próxima. Muito obrigado.